Boa tarde, eu sou a Laura Alves Santos, sou aluna do 7º período de Medicina e hoje eu vou realizar o exame neurológico da paciente Vanessa Cunha. E nesse exame neurológico nós vamos dividi-lo entre ectoscopia, avaliação do sistema motor, o sistema sensorial, a coordenação e o equilíbrio, os reflexos profundos e os pares cranianos. Eu vou fazer a inspeção observando desde a entrada da paciente ao consultório. Na ectoscopia, eu avalio o estado geral da paciente, o seu nível de consciência, a postura, a marcha, as fásceis dela e a presença de sinais neurológicos. No caso da nossa paciente, ela está em bom estado geral, o nível de consciência dela é consciente orientada, a postura dela é normal, ou seja, ela está com postura ortostática e o alinhamento corporal dela é adequado, a marcha dela é normal e funcional, ela não apresenta nenhuma face típica, ou seja, as faces dela são atípicas, e ela não apresenta nenhum sinal neurológico relevante. Agora eu vou realizar a avaliação do sistema motor da paciente, e nesse sistema motor eu vou avaliar a força muscular e a coordenação motora dela. Na força eu vou fazer tanto movimentos ativos e movimentos contra resistência, e vou graduar essa força de 0 a 5, sendo 0 com ausência de contração e 5 uma força normal. Aqui eu peço para a paciente levantar os braços e exerço aqui uma força contra o movimento. Você pode... Isso. Aqui, avaliando, eu vejo que a minha paciente tem força 5, porque ela tanto conseguiu vencer a gravidade, como conseguiu vencer a resistência que eu coloquei. Agora vamos fazer um teste específico, o teste de Mingazzini para membros superiores. Os braços à frente, ficar com as palmas das mãos para cima e os dedos abduzidos, abertos. Vou pedir para que ela feche os olhos e eu vou observar se algum desses dois braços dela vai pronar ou cair dentro do período de 1 minuto. A resposta esperada é um Mingazzini negativo, ou seja, ela vai permanecer dessa forma durante 1 minuto. Pode descer. A alteração do resultado Mingazzini positivo seria se a minha paciente aduzisse os dedos, ou seja, fechasse, pronasse a mão, houvesse a queda do punho, a flexão do cotovelo e a queda do braço. Isso seria o Mingazzini positivo. Nós já podemos considerar um Mingazzini positivo caso ela já aduza os dedos e prone a mão. E agora, como nós sabemos, o trato córtico-espinhal ele é contralateral. No caso aqui, como ela fez a prona, o teste deu positivo do lado direito, sabemos que a lesão é contralateral, do outro lado. Foi? Agora nós vamos realizar a manobra de rolamento. Essa manobra ela tem por objetivo avaliar a força e a resistência do meu paciente. Nós vamos identificar uma fraqueza discreta em um dos braços, que essa fraqueza ela pode às vezes não aparecer num teste de força comum. Como que eu vou fazer? O paciente vai estender os braços à frente, vai flexionar os cotovelos e vai fazer movimentos rápidos de rolamento, que é um braço girando ao redor do outro. Como que eu vou interpretar? Esse teste vai estar normal se os braços vão girar simetricamente. Se der alterado, o braço alterado ou o braço com fraqueza vai se movimentar mais devagar, vai fazer movimentos menores, movimentos que podem parecer que estão arrastados pelo outro braço. Isso vai me sugerir que esse lado alterado é um déficit motor piramidal do lado contralateral. Outra forma de fazer esse mesmo teste de rolamento é com os dedos. O paciente vai fazer da mesma forma, rolando os dedos. E aí, também a avaliação é a mesma. Vou analisar a simetria do movimento, a rapidez, a coordenação das duas mãos. E o braço que estiver fazendo, o dedo que estiver fazendo mais lentamente, um movimento menor, um movimento arrastado, a falta da coordenação indica essa lesão piramidal do lado contralateral. Agora nós vamos fazer o teste de Mingazzini para os membros inferiores. Este teste vai servir para identificar a fraqueza nos membros inferiores, que às vezes essa fraqueza pode não aparecer com o membro em repouso. Ela vai avaliar principalmente déficits motores de origem piramidal relacionados ao trato córtico-espinhal. Os principais músculos que nós vamos avaliar vão ser os responsáveis pela flexão do quadril do joelho, como o ilho-pessoas, o quadríceps e os isquiotibiais. Os nervos envolvidos vão ser o femoral e o isquiático, e as raízes nervosas vão da L2 até a L5. Para realizar esse teste, eu vou pedir para o paciente ficar em decúbito dorsal, flexionar o quadril
e segurar os joelhos a cerca de 90 graus e manter essa posição com as pernas elevadas por alguns segundos. O normal é que o meu paciente consiga manter essas duas pernas nessa mesma posição. Se houver alteração, a perna que estiver com fraqueza vai começar a cair lentamente de ordem distal até proximal, porque o meu paciente não vai conseguir segurar essa posição. Primeiro caindo o pé, depois seguido pelo membro. Vamos fazer a manobra de Barré. Este teste vai servir para identificar a fraqueza nos membros inferiores, principalmente de origem piramidal, relacionada ao trato córtico-espinhal. Ela vai avaliar principalmente os músculos isquiotibiais, como o bíceps femoral, que são os responsáveis pela flexão dos joelhos. A inervação vai ser feita pelo nervo ciático, que vai envolver as raízes L5, S1 e S2. Para realizar esse teste, eu vou pedir para o meu paciente deitar em decúbito ventral, ou seja, com a barriga para baixo, flexionar os joelhos a cerca de 90 graus e manter as pernas elevadas por alguns segundos. É normal que as duas pernas sejam elevadas simetricamente e estáveis. Se houver alguma alteração, a perna mais fraca vai começar a cair lentamente ou então o paciente não vai conseguir manter essa posição. Agora nós vamos começar as manobras de oposição. A primeira que nós vamos fazer vai ser a de flexão do pescoço. Este teste ele vai avaliar a força dos músculos flexores do pescoço, especialmente, e também a integridade neurológica e principalmente das raízes cervicais do nervo e o nervo que está envolvido. Eu peço para o paciente flexionar o pescoço contra a resistência. Então eu apoio aqui e peço para ele flexionar o pescoço. O principal músculo avaliado vai ser o esternocleidomastoide. A inervação vai ser feita pelo nervo acessório, que é o 11º par, e a contribuição também das raízes C2 e C3. O esperado é que o paciente consiga fazer um movimento com a força preservada sem dificuldade. Uma manobra que nós vamos fazer vai ser de extensão do pescoço, e esse teste vai avaliar a força dos músculos extensores do pescoço e também a integridade neuromuscular das raízes cervicais e dos nervos. Eu peço para o paciente fazer extensão do pescoço contra a resistência. Certo. Os principais músculos avaliados vão ser o trapézio em sua porção superior, os músculos esplênios, cervicais e os extensores da coluna cervical. A inervação vai envolver principalmente o nervo acessório, que é o 11º par, e a participação das raízes cervicais, principalmente o C1 e C3. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com a força preservada sem nenhuma dificuldade. O próximo teste vai ser o de lateralização do pescoço. Esse teste vai avaliar a força dos músculos responsáveis pela inclinação lateral do pescoço e também a integridade neurológica das raízes cervicais e dos nervos, né? Eu vou pedir para o paciente inclinar a cabeça para um dos lados contra a resistência. E depois o lateral. O principal músculo avaliado vai ser o esternocleidomastoide, que vai atuar contralateralmente à força que está sendo exercida. A inervação é feita pelo nervo acessório, que é o 11º par, e a participação das raízes cervicais de C2 e C3. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com a força preservada de forma simétrica. Agora, a próxima manobra que nós vamos fazer vai ser o teste de resistência da abdução do ombro. Esse teste vai avaliar a força dos músculos responsáveis pela abdução do ombro e também a integridade dos nervos e das raízes cervicais envolvidos no movimento. Eu vou pedir para o paciente afastar o braço do corpo contra a resistência. O movimento vai começar com o músculo supraespinhal, que vai fazer a abdução de 0 a 15 graus. Depois, que ele é inervado pelo supraescapular com as raízes de C5 a C6. Depois, o principal músculo vai ser o deltoide, que vai atuar de 15 a 90 graus, com a inervação do nervo axilar e também o C5 e C6. Acima de 90 graus, vai atuar o trapézio, principalmente sua porção posterior, que ela é inervada pelo nervo acessório com a participação das raízes cervicais de C2 e C4. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com a força preservada de forma simétrica. A próxima manobra que nós vamos fazer é a manobra de adução do ombro contra a resistência. Nós vamos avaliar a força dos músculos que vão aproximar o braço do corpo, que é a adução, e vamos verificar a integridade neurológica dos nervos e das raízes cervicais que estão envolvidas nesse movimento. Aí, quais que vão ser os músculos? O principal vai ser o peitoral maior, que é o nervo peitoral medial e o nervo peitoral lateral, com as raízes de C5 até T1. O latíssimo do dorso, que é o nervo tóraco dorsal, que a raiz dele vai ser de C6 a C8.
e o redondo maior, que é o nervo subescapular inferior, e as raízes dele vão ser de C5 e C6. A próxima manobra de oposição que nós vamos fazer é a de flexão do cotovelo, que é o de dobrar o braço. Eu vou pedir para o paciente dobrar o braço contra a resistência. Com essa manobra, eu vou avaliar a força muscular e a integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos vão ser o bíceps braquial, que é o principal, e o nervo músculo com o nervo músculo cutâneo, as raízes dele vão ser C5 e C6, e o músculo braquial, que é o nervo músculo cutâneo, as raízes dele C5 e C6. A próxima manobra que nós vamos fazer vai ser a distensão do cotovelo, que é esticar o braço. Eu vou pedir para o paciente esticar o braço contra a resistência. Eu vou tentar dobrar o braço e ele vai segurar fazendo a força contra, né? Com isso, eu vou avaliar a força muscular e a integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos vão ser o tríceps braquial, que é o principal, com o nervo radial, e as raízes dele vão ser a principal a C7 e depois a C8. E o ancônio, que é o nervo radial, e as raízes C7 e C8. A próxima manobra que nós vamos fazer é a supinação do antebraço, que é virar a palma para cima. Eu vou pedir para o paciente virar a palma da mão para cima contra a resistência, eu vou tentar girar para baixo e ele vai segurar. Assim eu vou avaliar a força e a integridade neurológica. O músculo envolvido vai ser o supinador longo, o nervo é o interósseo posterior com seu ramo radial e as raízes vão ser de C6 e C7. Agora, se houver alguma lesão, o que eu vou notar? O paciente vai ter fraqueza ou não vai conseguir fazer o movimento contra a resistência. Isso vai me sugerir uma lesão do nervo radial ou de suas raízes, C6 e C7. Pode ser alguma radiculopatia cervical ou alguma neuropatia periférica. A próxima manobra que nós vamos fazer agora é a de pronação do antebraço, que vai ser virar a palma da mão para baixo. Eu vou pedir para o paciente tentar virar a palma da mão para baixo e eu vou oferecer uma resistência, tentando virar para cima enquanto ele segura. Os principais músculos envolvidos vai ser o pronador redondo com o cotovelo flexionado, que é o nervo mediano, as raízes de C6 e C7, e o pronador quadrado com o cotovelo estendido. O nervo interósseo anterior, que é um ramo do mediano, as raízes vão ser de C6 e C7. Se houver alguma alteração, eu vou notar fraqueza ou incapacidade de fazer esse movimento. E isso vai me sugerir o quê? Tanto uma lesão do nervo mediano ou de suas raízes, que são de C6 e C7. Pode indicar tanto uma neuropatia periférica ou uma radiculopatia cervical. A próxima manobra que nós vamos realizar agora vai ser a extensão do punho, que é levantar a mão para trás. Eu vou pedir para o paciente levantar o punho contra a resistência. Eu vou empurrar para baixo e ele vai tentar segurar. Aqui. Ele vai empurrar para baixo e eu vou tentar segurar. Assim eu vou avaliar tanto a força muscular quanto a integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos vão ser o extensor radial longo do carpo, que é do nervo radial, e as raízes dele vão ser de C6 e C7. O extensor radial curto do carpo, também nervo radial, também as raízes de C6 e C7. E o extensor ulnar do carpo, que vai ser também do nervo radial, e as raízes dele também de C6 e C7. Se eu notar alguma alteração, pode ser a fraqueza do movimento ou então a queda do punho, que é a chamada mão caída. Isso vai me sugerir uma lesão do nervo radial ou das raízes C6 e C7. A próxima manobra que nós vamos fazer vai ser de flexão do punho. Eu vou pedir para o paciente dobrar o punho contra a resistência, eu vou empurrar para cima e ele vai segurar para baixo. Assim eu vou avaliar tanto a força muscular quanto a integridade neurológica. E os principais músculos envolvidos vão ser o flexor radial do carpo, que é o nervo mediano, raízes de C6 a C8, o flexor ulnar do carpo, que é o nervo ulnar, raízes dele vão ser C7 e C8, e o palmar longo, que vai auxiliar o movimento, que é do nervo mediano, e as raízes dele também vão ser de C7 e C8. Agora, se houver alguma alteração, o paciente vai apresentar fraqueza ou ele não vai conseguir flexionar contra a resistência. Tanto vai me sugerir lesão do nervo mediano ou do ulnar, ou então comprometimento das raízes de C6 a C8. A próxima manobra que nós vamos fazer de oposição é a de preensão palmar, que vai medir a preensão, que é o apertar a mão. Eu vou pedir para o paciente apertar a mão contra a resistência. Ele vai apertar a minha mão e eu vou oferecer resistência, tentando abduzir os dedos. Eu vou avaliar a força global da mão e a integridade neurológica. Os
principais músculos envolvidos vão ser os interósseos da mão, com o nervo ulnar, as raízes dele vão de C8 e T1, e também participam os músculos inervados pelo nervo mediano. Agora, se houver alguma alteração, ou o paciente vai apresentar fraqueza ou não vai conseguir manter o aperto, vai sugerir tanto a lesão do nervo ulnar ou do mediano e pode indicar o comprometimento das raízes nervosas de C8 e T1. E também posso pensar numa neuropatia periférica, ou alguma radiculopatia ou alguma doença neuromuscular. A próxima manobra vai ser de extensão do polegar para eu testar o nervo radial. Eu vou pedir para o paciente tentar fazer um joinha e eu vou oferecer resistência. Com isso eu vou avaliar a extensão do polegar e a integridade neurológica. Faz o joinha e eu vou oferecer a resistência. O principal músculo envolvido vai ser o extensor longo do polegar, que é o nervo radial, e as raízes dele vão de C5 a T1. Agora, se houver alguma alteração, eu vou tanto observar a fraqueza na extensão do polegar, que vai me sugerir uma lesão do nervo radial, e lembrar que o nervo radial sempre vai fazer os movimentos de extensão. A próxima manobra que nós vamos fazer vai ser de abdução dos dedos. Com ela eu vou testar o nervo ulnar. Eu vou pedir para o paciente abrir os dedos. Tentar abrir os dedos. Com isso eu vou avaliar a força dos interósseos e a integridade neurológica. Os interósseos da mão são o nervo deles é o nervo ulnar, as raízes deles vão ser de C8 e T1. E se houver alguma alteração, eu vou tanto observar a fraqueza para abrir os dedos, que vai sugerir lesão do nervo ulnar, e pode indicar o comprometimento das raízes C8 e T1. A próxima manobra que nós vamos fazer vai ser de flexão do polegar, que é o nervo mediano. Eu vou pedir para o paciente dobrar o polegar em direção à palma da mão e vou oferecer uma resistência. Com isso eu vou avaliar a força muscular e a integridade do nervo. O principal músculo envolvido vai ser o flexor longo do polegar. O nervo é o mediano, com o interósseo anterior, e as raízes vão de C8 e T1. Se tiver alterado, eu vou observar a fraqueza na flexão do polegar, vai me sugerir a lesão do nervo mediano. Pode indicar o comprometimento das raízes de C8 a T1. Ainda na avaliação das mãos, agora eu vou avaliar os 4 tipos de mão que são padrão, que é a mão caída, a mão em garra, a mão em bênção e a mão de macaco. A mão caída, eu vou associar uma lesão do nervo radial, que é o nervo radial, as raízes dele vão de C5 a T1, que vai fazer a extensão. A mão em garra é associada à lesão do nervo ulnar, que é as raízes de C8 e T1, com os músculos interósseos. E a mão em bênção, que é associada à lesão do nervo mediano, as raízes dele vão ser de C6 a T1, que vai fazer a oposição e a flexão dos dedos. E a mão de macaco, que também é associada à lesão do nervo mediano, que as raízes dele vão ser de C6 a T1, que vai fazer a oposição e a flexão dos dedos. Agora eu vou realizar o teste de coordenação e equilíbrio. Vamos realizar a avaliação da coordenação motora e do equilíbrio da paciente. Essas funções dependem principalmente da integridade do cerebelo e das vias proprioceptivas e do sistema vestibular. A coordenação motora vai permitir a execução precisa e harmoniosa de movimentos. Algumas alterações podem indicar tanto lesão cerebelar, quanto lesão sensitiva das colunas posteriores ou alteração vestibular. O primeiro teste que nós vamos fazer é o teste dedo-nariz. Esse teste vai medir a coordenação dos membros superiores. Eu vou avaliar a coordenação. Como é que eu faço? Eu peço para o paciente estender o braço e tocar o próprio nariz. Pode estender o braço e tocar o nariz. Certo. Depois, eu vou pedir para ela tocar o meu dedo e repetir esse movimento algumas vezes. Certo. Depois eu vou, o que eu espero com esse teste? Eu espero que o movimento seja preciso, que o movimento seja coordenado e que não tenha tremor ou desvio. O que são as alterações que podem acontecer nesse teste? A dismetria é quando o paciente erra a distância. A hipermetria é quando ele passa do alvo. A hipometria é quando ele não consegue alcançar o alvo. E o tremor de intenção é quando ele está chegando perto do alvo, ele começa a tremer. Agora eu vou fazer o teste calcanhar-joelho. Agora eu vou ter que pedir para minha paciente deitar em decúbito dorsal. Vou vir aqui atrás dela que fica mais fácil de ver. Eu vou pedir para a paciente pegar o calcanhar de um pé, encostar no joelho da outra perna e descer. E repetir esse movimento algumas vezes. Pode fazer.
Agora o outro lado. Certo. Esse teste eu vou avaliar a coordenação dos membros inferiores. A resposta esperada é que o movimento seja suave, contínuo e coordenado. Se houver algum tipo de alteração, me indica uma ataxia ou uma dismetria e a dificuldade do paciente em manter o trajeto do movimento. Agora eu vou realizar na paciente o teste de Romberg, que é para analisar o equilíbrio e a propriocepção. Eu vou avaliar então principalmente a propriocepção com as colunas dorsais e o sistema vestibular. Como que eu faço? Eu coloco o paciente em pé, com os braços ao lado do corpo. Primeiro ele vai ficar com os olhos abertos e eu vou soltá-lo. Depois ele vai fechar os olhos. Pode fechar os olhos. A resposta esperada, pronto, é que a paciente consiga manter o equilíbrio, mesmo de olhos fechados. E se der algum tipo de alteração, o meu paciente vai fechar os olhos, quando ele fechar os olhos, ele vai perder o equilíbrio. Isso indica alteração da propriocepção. Agora eu vou avaliar a diadococinesia do meu paciente, que é através de movimentos rápidos e alternados. Isso vai avaliar a capacidade de fazer esses movimentos alternados, que é a capacidade cerebelar. Como que eu faço? Eu coloco o paciente sentada, com as mãos em cima nas coxas, na perna, e peço para que o paciente prone e supine as mãos rapidamente nas coxas. Isso. O movimento esperado, ele tem que ser rápido, ele tem que ser coordenado e não pode ter dificuldade. Se houver alguma dificuldade em alternar esses movimentos, eu vou considerar que o paciente está com alguma disdiadococinesia. Os movimentos são lentos e são descoordenados. O próximo teste que eu vou fazer agora se chama teste do rebote, que é um teste para ver coordenação. Eu vou avaliar o controle entre os músculos agonistas e antagonistas do movimento. Isso vai avaliar tanto o controle motor quanto a função cerebelar. Como que esse teste é feito? Eu vou pedir para o paciente dobrar o braço e vou fazer o movimento contra a minha resistência. É importante que aqui eu faça um apoio. Então, eu vou pedir para o paciente dobrar o braço e eu vou oferecer resistência e vou soltar de repente. O paciente deve ser capaz de controlar o movimento, ele não pode bater aqui com força. O paciente consegue controlar o movimento e não deixa o braço bater no próprio corpo. Se o braço bater no próprio corpo ou no rosto, esse resultado está alterado. Indica uma falha no controle muscular, que é o fenômeno de rebote alterado. Agora, o próximo teste é um teste de coordenação entre tronco e membros. Eu vou avaliar a coordenação entre o tronco e os membros do meu paciente. Eu vou solicitar que o meu paciente fique deitado em decúbito dorsal e que cruze os braços sobre o peito. Agora, eu vou solicitar que o paciente se sente sem utilizar o apoio das mãos. Pode levantar. Isso, perfeito. Se o paciente consegue se sentar, é o contrário. Se o paciente consegue se sentar, eu entendo que o movimento está coordenado e sem dificuldades. Agora, se o paciente tiver dificuldade para se sentar ou o movimento for descoordenado do tronco, tanto a coordenação motora e o equilíbrio podem estar afetados. Agora, aqui no meu caso, com a minha paciente, a coordenação motora e o equilíbrio estão preservados, não tem sinais de ataxia ou de instabilidade postural. Agora eu vou realizar a avaliação dos reflexos profundos. Os reflexos profundos vão avaliar a integridade do arco reflexo, que envolve um receptor no nervo periférico e na raiz medular, na medula espinhal e no músculo efetor. São testados com um martelo neurológico. E é preciso sempre comparar o lado direito com o lado esquerdo. Primeiro, a graduação dos reflexos ela é feita de 0 a 4, sendo 0 ausente, o 1 é um reflexo diminuído, o 2 é um reflexo normal, o 3 é um reflexo aumentado e o 4 é uma hiperreflexia com cronos. Esse é o reflexo bicipital que vai avaliar o músculo bíceps braquial. O paciente vai ficar com o braço relaxado, eu vou colocar o meu polegar sobre o tendão do bíceps na fossa cubital e eu vou percutir o martelo sobre o meu polegar. E eu vou ver o nervo músculo cutâneo, a raiz dele vai ser de C5 a C6, e eu espero com isso ver a contração do bíceps e a flexão do cotovelo. Agora do outro lado, né, porque eu sempre preciso fazer os dois. Vira pra câmera. Entendi.
Resposta. Agora vamos realizar o reflexo tricipital. Eu vou colocar o paciente com o braço relaxado e vou percutir o tendão do tríceps acima do olecno. Nesse eu vi o nervo radial, a raiz dele é a C7 e a resposta esperada e também obtida foi a extensão do cotovelo. Agora eu vou testar o reflexo braquioradial. Eu vou colocar o antebraço do paciente em posição neutra e vou percutir próximo ao punho. Aí eu vi o nervo radial, as raízes dele vão ser de C5 a C6 e a resposta esperada foi a flexão do cotovelo com leve supinação do antebraço. O próximo reflexo que nós vamos testar vai ser o reflexo patelar. E como técnica, o paciente vai ficar sentado com as pernas relaxadas. Eu vou percutir o tendão patelar abaixo da patela, que eu vou ver o nervo femoral e as raízes dele vão ser L3 e L4. E eu espero a contração do quadríceps e a extensão da perna. Agora eu vou avaliar o reflexo aquileu. O paciente vai ficar sentado em decúbito, mas no caso aqui nós vamos permanecer sentados. E eu vou segurar o pé do paciente em leve dorsiflexão e vou percutir o tendão aquileu. Aqui eu testei o nervo tibial, a raiz dele é a S1 e a resposta esperada foi a contração do gastrocnêmio e a flexão plantar do pé. Agora, após testar os reflexos profundos da paciente, eu concluo que estão presentes, simétricos, bilateralmente e em grau 2.